Vamos começar o programa falando de emoção? Enfim, emoção é bom sentir, é bom ter. Tudo bem com você, Alex? Tudo bem, Thiago. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso, da sua disposição de última hora, mas não certo. Vamos lá, a gente faz o que é possível, né? E o impossível. É isso mesmo. Alex, quando eu fiz a abertura do programa, eu falei justamente disso, né? Que a gente às vezes passa o final de semana com um monte de gente e essas pessoas, quer ou não, trazem lembranças, trazem momentos, situações que fazem com que essas emoções sempre aflorem de uma forma diferente. Mas aí as pessoas ficam se perguntando, mas o que tem a ver o que eu sinto com o meu corpo? Tem uma relação muito próxima, né? Lógico que tem, Thiago, sempre tem. Se a gente pensar no ser humano de forma completa, ele não vive sem emoção. Né? Qualquer passo que você vai dar, você vai gerar uma atenção para aquilo que for mais importante e isso vai instalar no seu corpo uma necessidade de se preparar para isso. Há quanto tempo vem essa necessidade? Há quanto tempo você vem se preparando para uma situação e não resolve? Há quanto tempo seu corpo está criando esse estado de alerta e depois ele vai, de alguma forma, cobrar isso de você? E essa cobrança pode vir através de sintomas e você vai ficar reclamando e talvez chamando isso de doença. Algumas pessoas chegam a relacionar, por exemplo, você me corrija se eu estiver errado e da sua percepção também, por exemplo, um câncer, quando ele se desenvolve, quando acontece, as pessoas dizem assim, é porque ela já sentiu emoções em determinado tempo na vida, e que levou a esse câncer a aparecer em tal lugar do corpo. É uma percepção que pode ser verdadeira? Até recentemente, escutando um profissional da área da saúde que trabalha com endocrinologia, eu escutei bem atentamente e ela falou assim, 99% dos pacientes que estão comigo passaram por algum evento estressor antes de desenvolver isso. Então, o gerenciamento das emoções é muito importante para que o seu corpo não fique muito tempo tentando criar algo para lidar com isso. Então, vamos pensar assim, ó. Os animais resolvem as coisas, animais mais simples, vamos dizer assim, né? Que os animais não humanos, vamos deixar bem claro isso. Sim, resolvem as coisas. Porque o humano é animal, tá, gente? Resolvem as coisas de uma forma muito mais simples. Ou eles atacam ou eles fogem. E aí eles não ficam dentro do mesmo ambiente. Eles vão errar. Toda tentativa de fazer algo pode ser, né, como resultado, acontecer um erro. Eles vão errar. Mas é aquilo da biologia. Errou, vai lá, pode tentar de novo, ou mesmo ele vai se adaptar a esse ambiente. O ser humano talvez seja o único animal que, apesar de estar num ambiente que está fazendo mal, que está tendo dificuldade de fazer isso, ele persiste naquela situação. Só que, como eu disse anteriormente, o que isso vai cobrar de você? Talvez esse programa não estaria sendo transmitido hoje se não tivesse uma persistência de alguém que quis desenvolver algo muito significativo. Mas que preço isso teve para ela? Qual foi o custo? Como ela se sentiu nesse processo todo? O que ela teve que fazer e o corpo dela teve que reagir para que isso aconteça? Agora, você imagina em pessoas que vão passando por situações extremamente traumáticas na percepção delas e não conseguem achar saídas para isso. Não podem sair, não podem largar sua casa, seu trabalho, seu território, seu ambiente, porque nós, nos seres humanos, a organização não permite fazer isso facilmente. Por isso que eu citei essa questão da família, porque tem muita gente que está ali inserido naquele universo, sente raiva, sente ódio, sente amor, claro, mas às vezes os sentimentos negativos fazem com que a gente tenha essas percepções muito mais fáceis, na verdade, né? E todo mundo acaba lembrando daquilo que mais machucou do que foi bem, né? É um outro parâmetro animal. Você lembrar daquilo que te ameaçou para que você, num próximo momento, tenha mais agilidade para poder escapar disso ou achar uma saída para esse processo. É um modelo que vai para a gente, só que a gente tem uma tendência de ficar debruçado em cima do problema. Quer ver, recentemente eu falei com uma pessoa e perguntei para ela, acabou de passar por um momento muito difícil, muito dolorido, inclusive dor física, tá? Por ela. Eu perguntei para essa pessoa assim, o que aconteceu de bom após isso que aconteceu com você? Porque o de ruim eu já sei. Eu já sei que você teve um dano físico, que você teve um dano material, que teve isso, todo mundo já sabe, isso já está sendo cuidado. Sim. Mas o que aconteceu de bom? Não sei. A nossa tendência, nesse momento, é ficar muito em cima da dor. Porque é a necessidade de sobrevivência que o nosso corpo tem naquele momento. Só que isso já está sendo cuidado. Isso está sendo atendido por todos os profissionais que fazem isso. Mas se eu ficar só olhando para isso, eu vou olhar assim, ó. Eu tive lá, antes de um acidente,
e eu depois de algo que aconteceu. Aqui eu vou me sentir mais fraco. Tá bom, mas eu não quero isso todo mundo está vendo. Eu quero antes do acidente ou do problema. E agora, o que tornou você mais forte disso? Porque se eu carrego algo resistente mais... aqui. Se eu entendo aquilo que me tornou mais forte, eu saio dali mais forte. Se eu só olho para aquilo que me faltou, me tirou, eu perdi, eu só fico em cima daquilo. E aí até mesmo uma dor física pode ser aumentada por esse olhar olhando para o machucado, cutucando a ferida. Vai ficar cada vez pior, mais difícil você lidar com isso. Foi até, inclusive, uma convidada nossa na semana passada veio falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente tende a olhar só por um lado, né? Ou as pessoas dizerem que a gente tem que olhar só pelo lado positivo. Não, a gente tem que olhar pelo lado negativo, tem que saber o que aconteceu, Sim. mas tem que ver as outras questões também que estão ali para nos levar adiante também, né? Mas, pode falar. E como é que a gente sai disso tudo, Alex? Porque, por exemplo, a gente sabe que nós sentimos a raiva, a tristeza, o rancor muitas vezes fica ali. Mas como é que a gente faz para que isso não afete a nossa saúde corporal, na verdade, o nosso organismo? Sim. A gente tem talvez uma cegueira seletiva, tem outros nomes para isso, como uma cegueira experiencial, que é quando você faz só uma coisa repetitivamente, aquilo que você tem de ferramenta para usar fica baseado naquilo que só você repete continuamente. Então você não vê saídas diferentes. Para você ter saídas diferentes, você tem que conhecer situações diferentes. Aí entra desde o autoconhecimento até eu chegar para você e falar o que você faz, que talvez seja diferente do que eu faço, para resolver esse problema que eu tenho. E prestar atenção nisso e ganhar mais uma ferramenta. O problema é que se a gente se fecha com isso e não se abre a novos conhecimentos, a novas possibilidades, a gente só vê uma saída. Eu só sei que para tal dor eu tenho que tomar um remédio. Aí eu só vou usar o remédio. Se o remédio não funciona, acabou a minha possibilidade. Eu não tenho nada de outra situação na mão. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, tudo aquilo que agrega novas possibilidades para você é o que vai permitir você sair dessa cegueira naquele momento e buscar outras situações. E eu acho que você falou uma coisa que é também esse compartilhar, esse diálogo, é você procurar ajuda, Sim. Você não ter medo de fazer isso. E eu acho que a terapia, né, a reprogramação, você buscar alguma alternativa diferente, talvez faça com que você também, eu acho que conheça, tenha um conhecimento para você, Sim. Mas para você abrir a sua mente, expandir as suas coisas Sim. E talvez tirar de dentro de si tudo isso também, né? Essa mágoa. Eu só vou aprender a lidar com isso quando eu olho para isso. Eu só aprendo a não ter medo do escuro, encarando o escuro. Mas aí é esse momento de, o que para mim foi diferente nessa história? Né? Como o meu corpo reage quando acontece isso? E aí vai ficar claro, porque a pessoa traz, né, durante o atendimento, ela traz já a queixa dela. Nossa, eu tenho tal situação. Então, essa parte do seu corpo especificamente, tirando todas as outras possibilidades que você já está vendo pelos outros profissionais, essa parte do seu corpo tem qual tipo de função? Né? Biologicamente, ela funciona para quê? Você passou pelo que antes de acontecer isso, que pudesse ter uma sensação específica com aquela parte do seu corpo. Aí quando a pessoa começa a olhar para isso, ela vai começar, nossa, é verdade, isso vem acontecendo, eu não estou conseguindo lidar com isso. Mas isso é uma realidade, eu não sei se a reprogramação biológica segue por esse lado, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma raiva da mãe, por exemplo, vou usar uma coisa que é incomum, talvez, raiva da mãe, isso vai se refletir em algum órgão do corpo? Pode se refletir. Pode, por exemplo, um estômago, né, um pâncreas, uma vesícula biliar. Se essa mágoa tem uma conotação um pouco diferente, uma conotação de sujeira, de sacanagem, sabe? Assim, eu vou pegar muita parte do intestino. A gente sabe que o intestino controla muito das nossas emoções, principalmente para a liberação de substâncias importantes produzidas lá. Então, o mau funcionamento disso está ligado com tal. Então, o nosso corpo foi se desenvolvendo conforme as percepções que nós tivemos. E as percepções passam por essas emoções. Essas emoções, no nosso modelo de cérebro, foram acrescidas de sentimentos. E esses sentimentos se transformam em comportamentos. E por aí vai. Então, mas a base de cima de tudo é algo que você sentiu. É algo que de alguma forma movimentou você, o seu corpo, e a partir daí a estratégia disso, o ser humano é de uma forma diferente, mas os animais também sentem da mesma forma.
Você vai perceber, você vai falar de cachorros aqui, de animais, né? Sim, um animalzinho que fica preso, às vezes, dentro de casa, nós fizemos isso, fechamos o portão. Ele não tem para onde fugir, onde escapar quando ele está se sentindo ameaçado. Talvez ele fique mais suscetível a desenvolver desequilíbrios só dentro de casa fechado do que lá na natureza que ele pudesse ir para onde ele pode se sentir mais seguro. Mais seguro. E aí, se você não observar isso, talvez no ambiente dele, ele pode ficar também constantemente doente. Ou vamos dizer assim, a reação também pode acontecer com ele. Que coisa, né? Coisa mesmo. É porque assim, eu acho esse universo, né, das terapias, tudo é muito instigante, na verdade, né? Você quer aprender, você quer saber um pouco mais, porque nós somos feitos de emoções. Eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado, né? Tá em casa agora falando assim, ó, sinto dores aqui, sinto dor no meu rim, por que eu tenho pedra no rim todas as vezes? Enfim, eu tenho uma emoção, uma dor que faz com que gere tudo isso em mim. São perguntas que as pessoas vão ficar se fazendo, né, Alex? E a gente tem um monte de influências e olhar para aquilo que mais está desequilibrado é o importante. É isso mesmo. Muito legal o nosso bate-papo aqui de hoje. Legal, Quero prazer agradecer estar aqui mais com uma você. vez a sua presença aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom.